Olá, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Agora os nossos boletins aqui dão destaque para o mercado do açúcar e etanol. A gente vai saber o que tem acontecido aí de movimento nas bolsas externas, impactado as negociações aqui no Brasil. Hoje foi dia de importante divulgação, a gente teve dados da Única sendo reportados, então isso acaba também dando bastante informação ao mercado, né, esclarecendo algumas dúvidas e para ajudar a gente a entender aí todo esse cenário que se construiu nos últimos dias no mercado de açúcar e etanol, a gente vai conversar ao vivo com a Lígia Reise, que é consultora sênior em gerenciamento de risco da StoneX. Lígia, boa tarde. Boa tarde, Jonatas. Boa tarde a todos. Boa tarde. Lígia, hoje a gente teve lá na Bolsa de Nova York e também em Londres, né, as bolsas do açúcar caindo, né, caindo de forma expressiva até, perdendo patamares que estavam sendo sustentados por algumas semanas aí. Queria saber um pouco em relação a esse movimento de hoje, o que aconteceu no mercado, Lígia? Bom, hoje a gente teve uma reação, em parte, à alta do dólar, né? O dólar ele subiu bastante ontem e grande parte dessa alta foi depois que o mercado de açúcar já tinha fechado. Então, hoje o mercado ele já amanheceu mais fraco, né, sobre a influência dessa desvalorização do câmbio. Pela manhã, o dólar até ensaiou uma alta adicional e contribuiu para que o açúcar caísse um pouquinho mais, né? E aí, nesse contexto, a gente teve o rompimento do suporte dos 16 cents, né? Base Tela Maio, Nova York, que era um suporte importante, que acionou um pouco mais de vendas, lembrando que os fundos especulativos ainda estão com uma posição comprada grande, né? Então, a gente entende que hoje possa ter havido também uma realização de lucros por parte desses agentes. Com certeza. Lígia, diante desse cenário, então, que a gente apresentou aqui, a gente não deve ter, então, uma reversão de tendência nos patamares que a gente tinha visto aí nas últimas semanas, né? Mercado do açúcar testando máximas de quase 4 anos nesse início de 2021. Como é que vocês veem a tendência do mercado? Certo. Bom, Jonatas, no curtíssimo prazo, a gente vê que o açúcar perdeu um pouco de força. Ele pode até cair um pouco mais, né? Principalmente com esse dólar mais alto e também depois desse rompimento dos 16, né? Agora, a gente também enxerga que o espaço para essas quedas seja limitado, porque os fundamentos ainda são construtivos. E mesmo que ele caia mais, a gente ainda mantém a tendência de longo prazo altista, não há uma reversão. O que aconteceu recentemente, principalmente no mês de fevereiro, foi que o açúcar ele subiu muito e muito rápido. E aí é natural que depois de uma alta tão expressiva, a gente tenha um momento em que o mercado dê uma respirada, que fundos que compraram realizem lucros, né? E haja, portanto, uma devolução de parte desses ganhos. E é isso que está acontecendo agora no mercado de açúcar. Certo. Lígia, hoje a gente teve então esse movimento, né, que a gente explicou, tem essa tendência aí posta no mercado, né? A gente teve também divulgação importante quinzenal da Única, né, no dia. Queria saber como é que vocês aí da StoneX veem esse planejamento para início de colheita agora, que oficialmente começa em abril, né, mas já tem possibilidade de ser um pouquinho antecipado em algumas unidades. O que você tem de informação para a gente em relação a isso? Nós estamos vendo um movimento bem díspare entre as usinas, né? De acordo com a região, com a situação da usina, enfim, com o volume de chuvas que ela recebeu. De uma forma geral, nós entendemos que ainda tem mais unidades que vão atrasar o início da safra do que adiantar, né? Esse é digamos que o padrão, né? Começar um pouco mais tarde do que o usual, por causa da seca que atrasou no desenvolvimento da cana.
Porém, o que nós já observamos são algumas unidades, né, de uma forma mais pontual em alguns estados, por exemplo, em Goiás, Mato Grosso do Sul, que estão reavaliando esse planejamento e antecipando essa programação de início da safra, principalmente diante desses preços elevados que o etanol apresenta hoje. Um mês atrás, ninguém falava de etanol hidratado São Paulo a 3,50, né, com impostos. E ele veio e veio muito rápido, né? Então, essa atratividade de preços altos pode levar algumas unidades a antecipar, o que por si só não é baixista para preço, mas alivia um pouco daquele aperto de oferta que a gente poderia ter no mês de abril em decorrência desse atraso mais massivo do início da safra. E outro ponto importante que vale a gente ressaltar aqui é que a pandemia ela se agravou, as medidas de contenção à pandemia se intensificaram, então a gente também deve ter um impacto negativo em consumo no mês de março e no mês de abril. Não que vá ser algo semelhante ao que foi no começo da pandemia, mas é mais um fator, um elemento que vem somar essa antecipação por parte de algumas usinas para deixar o mercado de etanol um pouco menos apertado para esse comecinho de safra. Certo. Lígia, seguindo ainda no etanol, né, acho que a gente também teve essa divulgação aí super recente, né? Ontem a gente informou aqui no Notícias Agrícolas sobre essa nova decisão, né, da Petrobras de novamente aumentar diesel e gasolina nas refinarias, que, claro, vai refletir lá no consumidor final, nas bombas, né? Como você vê esse movimento, né? E se isso ainda vai ser repassado ao produtor ou se a gente já chegou num teto que o etanol não consegue mais ultrapassar? Como é que fica essa questão? A gente não consegue falar de teto do etanol enquanto a gasolina continuar subindo. Essa é a situação em que a gente se encontra hoje. Novos aumentos de gasolina nas refinarias podem trazer novos aumentos do preço do etanol. Hoje o preço do etanol ele mudou de patamar, porque a gasolina se encontra num patamar que a gente nunca teve, né? A situação que nós observamos desde o início do ano foi de um aumento bastante expressivo da gasolina na refinaria e não todo esse aumento chegou às bombas ainda. A tendência que a gente vê é de novos aumentos da gasolina nas bombas. Sempre tem uma defasagem, né? Média aí 2, 3 semanas, para que esses reajustes cheguem. E a gente entende que ainda há um espaço significativo para a gasolina na bomba subir. Porém, da mesma forma, também tem um espaço, embora menor, para o etanol subir. Então, assim, a paridade nas bombas, com o cenário atual, em São Paulo, ela bateu 75% essa semana. Ela tende a cair um pouco, né? Se o etanol se mantiver mais ou menos estável, só com o que tem de represamento, né, digamos, né, de preços que ainda não chegaram na bomba, essa paridade ela deve cair, mas ainda se manter acima desses 70%. O que acontece? Apesar da paridade, estou falando base São Paulo aqui, estar acima desses 70%, existe ainda uma demora na migração de consumo do hidratado para gasolina. E essa demora esse ano, a gente não sabe, né, mas desconfia que pode ser um pouco maior pelo valor absoluto que o preço da gasolina tem na bomba. Acho que uma gasolina acima de R$ 5 na bomba assusta o consumidor. E a gente está falando de tempos de crise, né? Tempos em que o desemprego está alto, que nesse momento a gente não tem um auxílio emergencial e muitas famílias perderam renda. Então, apesar dessa paridade acima do 70, né, que seria o nível teórico para perder consumo, no caso do hidratado,
existe esse efeito psicológico de olhar na bomba, ver quanto está o preço e também de gastar menos para encher um tanque com etanol hidratado, né? E isso deve manter a demanda pelo hidratado ainda em patamares elevados, né? E no final da safra a gente deve ter uma situação de estoques mais apertados de hidratado do que de anidro, que é o contrário do que se imaginava em meados do ano passado, até no final do ano passado, quando havia uma preocupação grande com a oferta de anidro, né? Sim. Lígia, e como a gente deve encarar a chegada da safra agora em final de maio e abril precisamente, né, que é quando a safra se inicia, a nova safra se inicia de fato, né, com os preços do etanol? A gente pode ter um efeito imediato ou isso pode levar algum tempo para que essa maior oferta no mercado seja refletida nos preços? Pode levar um tempo maior por dois motivos. Um é que a gente tem um início de safra com estoques de passagem relativamente apertados, né? E dois, que o início da safra também pode ser mais lento, porque tem muitas unidades que estão falando em começar 10, 15 dias mais tarde. Então, o início ele pode não colocar tanta pressão do lado da oferta quanto em outros anos. Então, a queda é natural que ocorra, né, com o início da safra, mas ela pode demorar mais para acontecer e também ser mais amena, né, do que a gente teve em anos onde a safra entrou com tudo, né? Com certeza. A gente vai acompanhar de perto aí esse início de safra, então trazendo todas as informações para o produtor e, claro, também quando a gente fala no setor sucroenergético, a gente também deve considerar que o pessoal da cidade também está bastante atento, ainda mais nesse momento de altos preços da gasolina, do etanol, então a gente com certeza ainda terá muita informação aí. Com certeza, vai ser uma safra de fortes emoções, né? Certamente. Lígia, muito obrigado pelas suas informações aqui ao vivo no Notícias Agrícolas mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Bom, você que nos acompanhou aqui ao vivo no Notícias Agrícolas, né, durante essa entrevista, e quem está chegando agora, a gente conversou com a Lígia Reis, e ela que é analista da StoneX, a gente falou um pouco sobre o mercado de açúcar e etanol, né, hoje o mercado lá nas bolsas externas de açúcar, Bolsa de Londres e Bolsa de Nova York, teve uma queda, né? Segundo a nossa conversa aqui, essa queda teve bastante atrelada no dia de hoje ao dólar, né? Ontem a gente teve um mercado cambial bastante movimentado com questões políticas internas, né? E o mercado lá fora já tinha fechado quando a maior parte desse movimento se concretizou, né? Então, hoje a gente tem essa correção aí dos preços justamente por conta desse mercado cambial. A gente também tem acompanhando, né, as bolsas externas, as informações do Brasil. Hoje teve divulgação da Única, né? O mercado também está bastante atento a isso. E no caso do etanol, a gente ainda segue atento aí aos preços altos, né, do etanol acompanhando a gasolina. Né? A gasolina que tem como reflexo as oscilações do petróleo no cenário internacional. A Petrobras ontem fez um novo aumento de gasolina e de diesel nas refinarias, então isso acaba refletindo no etanol. A Lígia também falou para a gente um pouco em relação ao planejamento das usinas para a safra 2021-22, que começa agora no mês de abril, mas que pode ter uma certa antecipação em algumas usinas, né? E esse cenário, então, ela trouxe para a gente como é que deve ser aí a decisão por parte das unidades produtoras. Mas claro que isso ainda está sendo acompanhado, a gente ainda está no mês de março e, claro, a gente vai ter mais de perto esse cenário conforme for chegando o início, de fato, da safra em abril. Bom, a gente fica por aqui, daqui a pouco tem fechamento do mercado da soja, tem muito mais informação. Para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil, fique por aí.